vida das crianças na aldeia é uma vida de liberdade, onde as crianças elas recebem conhecimento da vida que são repassados através da oralidade e de prática. Então a criança ela começa imitando e tem todo um respeito com o espaço, com o ambiente onde ele está vivendo. É normal ele conviver com os animais, entender os animais, com as plantas, e também de seguir os rituais que são feitos na casa de reza, as brincadeiras. Então a criança ela tem toda essa liberdade de viver a vida, né, de ter esse saber, né, quando ele pratica isso. E o único momento quando a criança ela é regrada, que ela sai um pouco dessa liberdade, quando ela entra na escola. Mira e chuta. Aí, ó, viu? Mas para isso também, hoje nas escolas, os professores são indígenas, eles trabalham também a educação indígena na escola. A escrita e a leitura é o papel da escola. Então, nossas crianças das aldeias são muito livres. Pega a bunda! Pega a bunda! Pega a bunda! A vida dos adultos na aldeia é uma vida de mais compromisso. Os adultos eles começam a pôr em prática com responsabilidade todo o conhecimento que eles receberam de quando criança e começam então a fazer os trabalhos dentro da comunidade. As mulheres são responsáveis pelo sustento. Então, os adultos, eles conseguem manter a parte cultural, adaptando outros objetos, outras ferramentas, para que consiga fortalecer a cultura guarani. Então, isso parte desde a parte do trabalho mesmo, como as ferramentas, os objetos. Mas os rituais, a língua, a crença são os mesmos que são praticados, né? Que foram praticados no passado, continua da mesma forma.
As mulheres são as guardiãs das sementes e da língua guarani. Os mais velhos das aldeias são os sábios. E os sábios têm a responsabilidade de repassar todo o conhecimento da vida e do modo de vida. Os sábios, eles são os guardiões do tempo. Eles, ao mesmo tempo que eles estão alertando do que pode acontecer futuramente, eles estão trazendo exemplos da própria vida. Na comunidade Guarani existem esses 3 ciclos de vida, onde as crianças elas são livres, são protegidas. Os adultos eles têm a responsabilidade dos afazeres para proteger as crianças e fortalecer os mais velhos. E assim segue o ciclo do modo de vida Guarani. Hoje o Guarani tem que tomar um cuidado redobrado para sair, por causa de discriminação, e até mesmo de ameaças, porque hoje em dia assim, o Guarani é ameaçado, o Guarani é morto por causa de conflito das terras. Hoje o Guarani ele não quer retomar a terra toda, não quer retomar o Brasil todo. Hoje eu acho que um Guarani só quer o respeito ali, ele quer o respeito. A gente quer que os brancos, os não indígenas, respeitem as nossas terras, respeitem a nossa cultura,
respeitam o nosso costume, nossas tradições. Então, acho que o Guarani só quer o respeito. Oye, povera.